É isso aí, pessoal. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais da nossa legislação tributária municipal de BH, falando a respeito de questões, né, algumas inéditas, outras a princípio de concursos anteriores, para a gente ver como é que cai a legislação na sua prova, tá bom? Vamos começar com questões do IPTU? Vai na telinha. Então, ao instituir o IPTU, a Constituição Federal prevê que os municípios devem observar o princípio da capacidade contributiva e a progressividade fiscal e extrafiscal. Olha só que interessante, né? Que já começa com aquele tema que eu já falo para você, que é um tema muito interessante para a prova de IPTU, que é justamente falar das alíquotas do IPTU. Com base nos referidos comandos constitucionais, é correto afirmarmos que não se admite a progressividade para IPTU com base no valor do imóvel. Letra B. A observância do princípio da capacidade contributiva na instituição do IPTU depende da edição de um plano diretor pelo município. Letra C. A capacidade contributiva pode ser aferida com base na fortuna em dinheiro do proprietário do imóvel, ou seja, o cara que é ricão vai ter que pagar mais IPTU. Letra D. A progressividade do IPTU pode ser estipulada em função da subutilização do solo urbano. E, finalmente, a letra E. O IPTU incide sobre todo tipo de posse do imóvel. Interessante a questão, né? Olha aqui para mim. Vamos lembrar rapidamente a progressividade do IPTU. Na nossa prefeitura de BH, nós temos a progressividade considerada a progressividade fiscal, progressividade extrafiscal, o que nós chamamos da situação relacionada tanto à progressividade quanto à situação relacionada às alíquotas diferenciadas em função da localização, em função do uso do imóvel. Quer dizer, então, você vai lembrando dessa situação e aqui ele vai trazendo informações importantes. Quer dizer, a Prefeitura de BH aceita, né, a possibilidade, existe a possibilidade, de acordo com a Constituição Federal, porque essa que é a pergunta, de acordo com a Constituição Federal, da progressividade em função do valor do imóvel, da progressividade em função da riqueza do dono, do proprietário do imóvel. Então, ele perguntou isso na letra A e, se não me engano, na letra C. Quer dizer, estudar a capacidade contributiva vai levar em consideração, no caso do IPTU, o quanto que a pessoa que é proprietária recebe de salário, por exemplo? Não tem nada a ver, né? Então, vai na telinha. A letra A. Não se admite a progressividade do IPTU com base no valor do imóvel. Essa progressividade é o que nós chamamos de progressividade fiscal. E esse não aqui está totalmente errado. Ele se admite, né? Quer dizer, é admissível, sim, a progressividade para IPTU com base no valor do imóvel. Letra B. A observância do princípio da capacidade contributiva na instituição do IPTU depende da edição do plano diretor pelo município. Então, vamos lá de novo. Ó. A observância do princípio da capacidade contributiva na instituição do IPTU depende da edição do plano diretor pelo município. Então, aqui é uma outra situação que é falsa. A primeira é falsa, a segunda também. Por quê? Porque a situação de, a princípio, IPTU seguir a capacidade contributiva não depende de nenhuma situação de lei municipal. A Constituição já prevê. E se a Constituição prevê, nós devemos seguir a Constituição. Então, a Prefeitura de BH segue a Constituição Federal. Então, a letra B está fora. Letra C. A capacidade contributiva pode ser aferida com base na fortuna. Lembra dessa pergunta aqui? Com base na fortuna. Ou seja, eu tenho que seguir a capacidade contributiva. Para isso, eu tenho que saber quanto que ganha o proprietário do imóvel. Tem nada a ver com isso. A progressividade fiscal em função do valor do imóvel em si, não da fortuna do dono do imóvel. Letra D. A progressividade do IPTU pode ser estipulada em função da subutilização do solo urbano. Ou seja, o solo urbano, quando subutilizado, ele não está cumprindo a sua função social. Gabarito da questão. Essa é a progressividade que nós chamamos de extrafiscal ou progressividade em função do tempo. Então, aqui nós temos uma progressividade extrafiscal ou uma progressividade que é chamada de em função do tempo. Porque conforme, a princípio, a função social da propriedade não for feita, você pode dobrar a alíquota ano após ano.
né, até chegar ao limite máximo de 15%. O IPTU incide sobre todo tipo de posse do imóvel. Tome cuidado, quando ele fala todo tipo, não somente a posse que tenha ânimos. Lembra que a gente falou na aula? Animus domini, ou seja, ânimo de dono. Se não tiver o animus domini, não há o que falar de ser contribuinte do nosso IPTU. Então, o gabarito da questão aqui, alternativa letra D de dado. Bom, agora a situação importante para nós, aquela situação que nós falamos a respeito com você. Olha aqui para mim. Outra situação importantíssima é nós sabemos se aquela determinada zona é uma zona urbana ou rural para efeitos de tributação do IPTU aqui em BH. Lembrando que BH se utiliza da regra do artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, os dois melhoramentos que devem ser produzidos pela prefeitura ou mantidos pela prefeitura local. Tá certo? Vamos ver a questão? Então ele fala assim, ó, não são passíveis de serem objeto do IPTU imóveis localizados em área cujos únicos melhoramentos existentes, construídos ou mantidos pelo poder público são os seguintes. Veja que a gente está lá lembrando, né, do nosso IPTU BH, mas também do Código Tributário Nacional no nosso artigo 32, parágrafo 1º. Tá certo? Essa matéria está lá no artigo 32, parágrafo 1º lá do Código Tributário Nacional. Então ele fala assim, ó, a escola primária a 3 km do imóvel considerado e o sistema de esgotos sanitários. Então, escola primária a 3 km do imóvel considerado e o sistema de esgoto sanitário. O abastecimento de água e rede de iluminação pública para distribuição domiciliar. Lembra que tem que ter dois melhoramentos em incisos distintos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Calçamento com canalização de águas pluviais e sistema de transporte coletivo. Posto de saúde a 2 km do imóvel considerado e abastecimento de água. Meio-fio com canalização de águas pluviais e sistema de esgoto sanitário. Então, primeiro a gente tem que lembrar as benfeitorias que estão lá no artigo, né? Escola primária, não é secundária nem faculdade, a 3 km do imóvel, está dentro dos critérios. Vamos botar um verdadeiro aqui, ó, um certinho aqui. Sistema de esgoto sanitário também está dentro dos critérios. Abastecimento de água está dentro dos critérios. Rede de iluminação pública para distribuição domiciliar pode ser com ou sem posteamento, é o que fala o CTN. Está dentro dos critérios. Calçamento com canalização de águas pluviais está dentro dos critérios. Sistema de transporte coletivo, esse não está nos critérios. Quer dizer, a prefeitura, mesmo mantendo para aquele determinado bairro o sistema de transporte coletivo, isso não faz com que o bairro seja considerado zona urbana para fins de incidência do nosso IPTU. Tudo bem? Posto de saúde a 2 km. Veja, basta que, a princípio, né, no máximo seja 3 km. A 2 km está ok. 2 km está menos de 3. Quer dizer, se o posto de saúde a 3 km já faz com que aquela zona seja... o desenho não fica bom aqui. Deixa eu fazer dessa forma aqui, ó. Então, assim, o posto de saúde tem que estar no meio, né? Então, está aqui o posto de saúde. Aí você faz um círculo e está ali. 3 km. Né? O posto de saúde a 2 km já é o suficiente, porque está menos. Ó. Se você tivesse colocado 4 km, estaria fora da lei. Mas a 2 km está dentro das perspectivas da lei. Ou seja, se eu tiver um imóvel que está dentro daqueles 2 km junto ao posto de saúde, para nós ele é considerado dentro da zona urbana do município. Juntamente com o abastecimento de água, tá certo? Meio-fio com canalização de águas pluviais, certo? Sistema de esgoto sanitário, certo também. A única que está errada aqui, então, é o gabarito da questão, a alternativa letra C, por causa do sistema de transporte coletivo. Beleza? Então, letra A. Arrematação ou doação em pagamento. Até achei estranho quando eu li aqui a primeira vez, né? Mas a gente vê que na questão original está assim mesmo. Quer dizer, eles tentaram enganar o futuro fiscal lá de Cabo de Santo Agostinho, metendo doação em pagamento. Na verdade, é dação em pagamento. Quando fala em doação, doação é ato gratuito. E sobre atos gratuitos, incide outro imposto sobre a transmissão, imposto estadual, o ITCD. Atos onerosos
quanto a bens imóveis, aí sim é incidência do ITBI. Então, quando ele falou doação, ferrou a alternativa totalmente, né? Mas tentou confundir o aluno, né? Porque o aluno, se você lê rápido ali, meu querido, não é verdade? Olha aqui para mim. Dá uma lidinha, bate o olho ali no meio da prova. Ah, é aqui mesmo, né, professor? Arrematação, tudo a ver. Asta pública, tudo a ver com o nosso ITBI. Agora, a dação em pagamento, eu troco a mudança, eu mudo a dívida que era em dinheiro ou outra situação para uma dívida imóvel, quer dizer, vai dar tudo certo. E aí enrosca tudo. Tá certo? Volta na telinha. Letra B. A transmissão dos bens imóveis ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então, a transmissão dos bens imóveis ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Isso aqui é imunidade constitucional, né? Está imune. Nos termos do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, a imunidade quanto ao nosso ITBI. Quando o sócio, para realizar o capital junto à empresa, ele vai lá e se utiliza de um bem imóvel. Há mudança da titularidade, mas não há fato gerador do ITBI. A desincorporação do bem ou do direito transmitido à pessoa jurídica em realização de capital, quando reverterem para os primeiros alienantes. Toma cuidado aqui, né? Então, quando volta para o primeiro alienante. Ah, essa situação aqui é justamente a situação da não incidência. Veja que não é imunidade aqui, né? É não incidência repetida lá no artigo 35 do Código Tributário Nacional. Então, não incidência. Sobre a instituição ou a renúncia do usufruto. Então, tanto na instituição do usufruto você pode ter a transmissão, né, se ela se der de forma onerosa, quanto na renúncia ao usufruto em favor de um terceiro, por exemplo, você pode ter a transmissão também de forma onerosa. Então, na verdade, nessas duas situações, nós estamos dentro do campo de incidência do ITBI junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, o gabarito da questão aqui, já achamos a letra D de dado. A transmissão dos bens ou direitos, no caso aqui, bens ou direitos, bens imóveis, né? O direito sobre bens imóveis, decorrentes de fusão, incorporação de empresas, cisão de empresas ou extinção de pessoa jurídica. Então, todas essas circunstâncias aqui estão relacionadas diretamente com o que nós chamamos aí outra imunidade, imune ao ITBI, quer dizer, são as reorganizações societárias, onde as sociedades se reorganizam e há a transmissão de titularidade sobre bens imóveis. Haveria incidência do ITBI se não houvesse expressa previsão dentro da nossa Constituição Federal. Tá bom? Então, gabarito aqui da questão, alternativa à letra D de dado. Outra questão, essa aqui caiu lá na prova da Prefeitura de Fortaleza, fiscal de Fortaleza, né? José dos Santos subscreveu um capital da empresa X que estava iniciando suas atividades e cujo objeto social incluía, entre outras atividades, a compra e venda de imóveis, integralizando, então, o capital subscrito mediante incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica de um prédio comercial de sua propriedade. A empresa X, que estava iniciando suas atividades, teve nos 36 meses seguintes à integralização do capital por José, uma receita operacional de 10 milhões de reais, sendo 6 milhões decorrentes da venda de bens imóveis. 4 anos após ter integralizado o capital, José retirou-se da empresa, recebendo por suas cotas um imóvel residencial que integrava o patrimônio da pessoa jurídica. Considerando, então, a situação descrita e as disposições relativas ao imposto de competência do município sobre a transmissão de bens e direitos do ITBI, assinale a opção que contém uma proposição verdadeira. Vamos ver? Letra A. Não incide o imposto em nenhuma das transmissões. Letra B. Incide o imposto apenas em relação à primeira transmissão, sendo o contribuinte a empresa X. Letra C. Incide imposto em ambas as transmissões, sendo o contribuinte na primeira a empresa X e na segunda José dos Santos. Letra D. O imposto em relação à segunda transmissão é devido por José e a empresa X tem direito à restituição do imposto que incidiu na primeira transmissão. E letra E. Incide imposto na segunda transmissão, sendo a base de cálculo o valor do capital integralizado por José. Olha aqui para mim. Questão bem interessante, questão prática e que tem caído nas provas de concurso.
né? Então, o aluno tem que estar com bastante atento aí a respeito da situação da incidência do nosso ITBI e da não incidência do imposto, porque o avaliador gosta de cobrar esse assunto e o que ele gosta, nós adoramos. Vai na telinha de novo. Então, ele fala assim, ó. Nós tivemos, então, duas transmissões. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. O José subscreveu o capital da empresa X. Então, o José entregou o imóvel por subscrição de capital para a empresa X, né? Só que a empresa X tinha como sua atividade principal compra e venda de imóveis, porque a sua receita com compra e venda, repara, né? Receita com compra e venda, dividida para a receita total operacional, seria alguma coisa como 6 milhões dividido por 10 milhões, tá certo? 10 milhões. Eu vou cortar 3 zerinhos, vou cortar 3 zerinhos. Vou cortar mais 2 zeros, vou cortar mais 2 zeros. Olha o que deu aqui, ó. 60 sobre 100, ou 60 sobre 100 é 60%, é uma porcentagem. Então, eu tenho 60% ali, naquela determinada circunstância, naquela determinada situação, né, relacionada à tributação. Então, ele fala assim, ó, né, neste caso em especial, sendo 6 milhões decorrente da venda de imóveis, ou seja, quer dizer que a atividade principal da empresa que recebeu o bem era justamente, né, a compra e venda de imóveis. É a atividade que a gente chama de atividade preponderante. A atividade preponderante. Tá certo? Aí o que ele fala mais aqui? Então tá. Então, nessa primeira situação, tem tudo para não incidir, porque é a realização de capital. Só que você vai ter que analisar se a atividade preponderante do destinatário, ou seja, da empresa X, é a compra e venda de imóveis. Se for a compra e venda de imóvel, ela passa a ser tributada naturalmente. Então, é a compra e venda de imóvel, então ITBI na jogada. Quem vai pagar esse ITBI nessa transmissão do José para a empresa X? Quem recebe, quem é o adquirente aqui na Prefeitura de BH é quem vai ter que pagar o nosso ITBI. Olha aí para mim. Então, é o recebedor, o adquirente, né, que vai pagar o ITBI junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, na verdade, aqui vai ser a empresa X, que na realização de capital, na verdade, ela está fazendo um negócio com imóveis, uma vez que ela compra e vende imóveis com uma atividade preponderante. Continua. Agora, depois, ele fala assim, ó, 4 anos depois de ter integralizado o capital, José vai se retirar da empresa, recebendo por suas cotas um imóvel residencial. Então, ele recebeu um imóvel residencial, que não tem nada a ver com o primeiro. Então, de novo, fato tirador do ITBI. E quem vai pagar esse fato tirador número 2? Vou chamar de fato tirador 2. Fato tirador número 1 foi na entrega por realização de capital. Quem vai pagar é a empresa X. Fato tirador número 2 é a entrega do imóvel residencial. Quem vai pagar é quem recebe. É o José. Tá certo? Então, sobre das transmissões, ele fala, não incide imposto nenhuma das transmissões. Falso. Incide imposto apenas em relação à primeira transmissão, que é na saída do José para a empresa, sendo contribuinte a empresa X. Falso, porque ele fala que é apenas na primeira. Letra C. Incide imposto em ambas as transmissões, sendo contribuinte na primeira a empresa X e na segunda José dos Santos. Verdadeiro gabarito da questão, alternativa à letra C de casa. Letra D. O imposto em relação à segunda transmissão é devido por José, e a empresa X tem direito à restituição do imposto que incidiu na primeira transmissão. Olha que bagunça, né? O imposto na segunda transmissão é devido por José e a empresa X tem direito à restituição do imposto que incidiu na primeira transmissão. Falso. Letra E. Incide imposto na segunda transmissão, sendo que a base de cálculo é o valor do capital integralizado por José. Não, a base de cálculo na segunda transmissão, lembre-se, a segunda transmissão é um imóvel residencial. É o valor que o imóvel residencial tem, né? O valor venal do bem transmitido. É o que é a base de cálculo padrão aqui do nosso ITBI. Então, a letra E também está falsa. Gabarito, então, da questão, essa questão interessante, alternativa, letra C de casa. Bom, outra questão do nosso ITBI, e novamente agora ele vem com a situação relacionada à
incidência e não incidência do imposto. Vamos ver como é que caiu aqui nessa questão? Uma vez consumado o fato imponível do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ITBI, nos termos da lei complementar, a opção que não gera pagamento do tributo para a Fazenda Municipal é a compra e venda, permuta, dação em pagamento, arrematação, adjudicação ou remissão, pacto de melhor comprador. Então toma todo cuidado com a listagem, que ela é diminuta, não é tão grande aqui, junto à lei do nosso ITBI, aqui junto ao município de BH. Nós temos outras leis muito maiores, com uma lista muito maior, né, de hipóteses de incidência, mas vamos lembrar aqui que a compra e venda é o mais comum, né, hipótese de incidência do imposto, né. A maior parte das operações que vão gerar fatos geradores do nosso ITBI estão relacionadas diretamente à compra e venda. Então guarda essa situação, que é bastante interessante. Depois nós temos a permuta. O que é a permuta, professor? Não, a permuta, meu querido, ela é uma situação interessante porque na permuta de imóveis você tem até 2 fatos geradores. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente falou da Ana com o João, a Ana entregando a sua casa e o João entregando seu apartamento, ambos em BH pelo mesmo valor. Então, na verdade, a Ana não vai ver nenhum acréscimo patrimonial, só vai trocar, né? É a permuta. João também não vai ter acréscimo patrimonial, vai trocar. Mas, nessa troca, nós temos fato gerador número 1, transmissão da casa para o João, TBI na jogada, a ser pago pelo João. Fato gerador número 2, transmissão do apartamento para a Ana. E TBI na jogada, a ser pago pela Ana. Entendeu? Então, nós temos 2 fatos geradores. Então, aqui é outra situação de incidência. A dação em pagamento, nós falávamos que... Dação, né? Doação, né? Que nem caiu em prova anterior aí. Na dação em pagamento, nós falávamos justamente que você vai mudar o objeto da dívida. Então, você estava devendo dinheiro, por exemplo. Tem um imóvel, né? A prefeitura aceita o imóvel como pagamento. Então, está ali uma situação também de transmissão com incidência do imposto. Arrematação, né, em leilão, adjudicação, ordem judicial, remissão, pagamento de dívida através de imóvel. Todas essas, mesmo que ela não esteja expressamente dentro da lei do nosso ITBI aqui em BH, ainda assim elas vão ser fatos geradores do imposto, porque a princípio são transmissões imobiliárias. Então é interessante que você conheça elas, porque elas podem aparecer na prova e assustar o aluno. Tá certo? Por quê? Porque apesar de não estar listado, tem um inciso próprio lá na lei do nosso ITBI em BH que fala qualquer outra operação que a princípio gere uma circunstância, né? Então qualquer outra, quando ele fala qualquer outra, qualquer, é a situação a princípio onde há a transmissão da titularidade sobre o bem imóvel. E a cláusula do pacto do melhor comprador. Lembra que a gente tem essa cláusula nos contratos de compra e venda, alguns contratos de compra e venda tem a cláusula do melhor comprador, onde o melhor, o que é a cláusula do melhor comprador? Quer dizer, quando o vendedor vende aquele imóvel, mas ele, a princípio, dentro de um período estabelecido pelo próprio contrato, ele encontra o melhor comprador, ele pede de volta o imóvel para poder vender. Aí sim, para o melhor comprador. Tá certo? Então, o pacto do melhor comprador ele exige um fato gerador número 1 do ITBI na venda. Aí o que deveria haver, né, no fato gerador número 2 do ITBI, nessa volta e aqui, esse retorno por causa do contrato de compra e venda que foi estabelecido, não vai ter a incidência do imposto. Está amparado por uma não incidência do nosso ITBI, essa volta pelo pacto do melhor comprador. Agora, na nova ida para uma outra pessoa, fato gerador, aí sim, número 2 do ITBI. Tudo bem? Então, na verdade, só tem 2 fatos geradores do ITBI, a primeira e a segunda venda. O retorno para o vendedor não vai ter a incidência do imposto. Tá certo? Então, gabarito da questão, alternativa, a letra E. Questãozinha agora que caiu na prova da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, ela vai lembrar-nos quem são os contribuintes do nosso ITBI junto à nossa Prefeitura de BH. Quem é contribuinte do nosso
imposto, junto à Prefeitura de BH. Então, ele fala assim, ó, são contribuintes do imposto intervivos de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, ITBI, de competência municipal na compra e venda de imóveis e na cessão de direitos. É interessante que ele está falando, ó, da compra e venda, que é uma das formas de incidência do nosso tributo, e na cessão de direitos, que é outra forma de incidência do nosso tributo. Então, quem são esses contribuintes, como ele cita aqui? Então, ele fala assim, ó, o adquirente e o cedente, o vendedor, quando o adquirente é menor de idade, olha só que doideira, né? Botou até o adquirente menor de idade para poder gerar uma diferença na capacidade tributária passiva a respeito desse menor, né? Mas essa diferença não vai existir, né? Quer dizer, não tem nada a ver, né? Então, o adquirente e o cessionário, quer dizer, são ambos os recebedores, o vendedor e o cessionário, o vendedor e o cedente. Então, quando você vai lá na lei do imposto, no artigo 6º, inciso número 1, então, artigo 6º, inciso 1 da lei do ITBI, aqui no município de Belo Horizonte, você vai ver quem são as pessoas aí relacionadas tanto na compra e venda. Então, é uma máxima do direito tributário. Olha aqui para mim, lá no direito tributário a gente fala que quem compra, compra o ativo e junto vem o passivão. Quem compra, compra o bem e junto vem a dívida de imposto. Então, é uma regra geral que admite exceções quanto a bens imóveis, no caso da cessão da certidão negativa de débitos, por exemplo. Mas, no caso da compra de um imóvel, você pode guardar a regra geral, porque quem compra está comprando o ativo, mas também recebe a incumbência de pagar o ITBI. Então, quem compra, compra ativo mais passivo. Então, nesse caso, na compra e venda, quem vai ser o comprador? O adquirente do imóvel. E na cessão de direitos, tem o cedente, que está cedendo o bem imóvel, e o cessionário, que está adquirindo o bem imóvel. Então, vai ser o cessionário. Então, quem compra, compra ativo mais passivo. Vai na telinha. Então, como ele está falando aqui, na verdade, a gente tem que pegar aqui a situação de, na compra e venda, não é o vendedor, mas sim o adquirente. E pouco importa se o adquirente é maior ou menor de idade, né? Quer dizer, às vezes por uma herança o adquirente vai lá e compra, representado por um tutor, um curador, ele compra lá um determinado bem imóvel. Então, mesmo sendo menor de idade, sendo representado, ele vai ter que pagar o ITBI. Agora, na cessão de direitos, então o contribuinte do imposto não é o cedente, e sim o cessionário. Então, quem adquire, adquire o ativo e também o passivo. Então, o cessionário é aquele que vai pagar o tributo adquirente também. Tá bom, pessoal? Gabarito da questão, alternativa letra C de casa. Olha aqui para mim. Importantes informações a respeito do nosso ITBI, inclusive falando a respeito do polo passivo, né, no caso aí da cobrança do imposto. Muito importante a gente saber a diferença entre os contribuintes e os responsáveis tributários desse importante imposto municipal. Com isso encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.